Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube. O meu nome é Leandro Maximiano, eu sou médico otorrinolaringologista em Belo Horizonte. E o assunto de hoje são os cásios amigdalianos ou cásium. O que são cásios? Primeira pergunta importante aqui do nosso vídeo de hoje. Cásios são aquelas bolinhas ou aquelas massinhas brancas, amareladas, que saem frequentemente pela boca de alguns pacientes. Do latim, cásium significa queijo, e é muito fácil entender o porquê. Porque lembra umas massinhas como se fosse um queijo, e o cheiro é geralmente um cheiro forte, um cheiro fétido, tá certo? Muitos pacientes, quando têm eliminação pela primeira vez, me procuram. Doutor Leandro, isso é uma infecção? Alguns pacientes já me perguntaram se pode ser câncer. Então, muita gente não entende o que é o cásium. E esse vídeo tem o objetivo de informar vocês como os cásios são formados, o que favorece a sua formação e como é que a gente pode preveni-los ou até mesmo eliminá-los. Então, vamos por partes. Primeira coisa, cásium. O cásium, na verdade, diferente do que muitos imaginam, ele não é formado no estômago, tá? Eles são formados nas amígdalas, que são essas glândulas aqui do lado. As amígdalas, como vocês bem podem ver, é uma de cada lado, elas ficam laterais ali à úvula, que é a campainha, e nessas amígdalas a gente tem vários buraquinhos. Esses buraquinhos nas amígdalas são chamados de criptas. Nessas criptas é que normalmente acontece a captação de vírus, bactéria, que a amígdala ela é um órgão que ajuda na nossa proteção. Então ali vai começar um combate contra bactérias infecciosas, vírus e etc. Porém, nesses buraquinhos acaba entrando também saliva, restos de alimento e descamação de mucosa. O que é descamação de mucosa, pessoal? Quando a gente olha dentro da boca, o interior das bochechas, a região da gengiva, que é tudo rosinha, aquilo ali é a mucosa, é o que reveste a nossa cavidade oral. Então tem vários fatores que facilitam essa descamação e acaba propiciando a formação dos cásios. Então, beleza, já sabemos que os cásios são formados nas amígdalas, eles são constituídos por bactérias, por restos de alimentos e por descamação de mucosa. Quais condições favorecem a formação desses cásios? Primeira delas, desidratação. Então, aquela pessoa que toma pouca quantidade de água e não se hidrata bem, vai ter mais chance de cásium. Pacientes que tomam alguns medicamentos, como antidepressivos, que ressecam muito a boca, também aumenta a chance. E aqui uma coisa bem comum, óbvia, é a higiene oral. Então, se é aquela pessoa que não escova os dentes frequentemente, não faz uma boa escovação, não usa corretamente o fio dental e tem o hábito de usar antisséptico bucal com base alcoólica. Então, isso também facilita a formação de cásium. Ah, doutor Leandro, então não pode usar antisséptico bucal? Pode, mas vamos dar preferência sempre por soluções que não sejam à base de álcool. Na farmácia, quando você for comprar, você pode comentar lá com o farmacêutico. Eu quero um antisséptico bucal que não seja à base de álcool. No mercado tem vários, tá bom? Então, tudo isso. Algumas doenças, algumas síndromes, como por exemplo uma síndrome chamada síndrome de Sjögren, que o paciente tem muito ressecamento da boca, ressecamento de olhos e outras mucosas. Esses pacientes também têm mais tendência a ter cásium, tá certo? Então, assim, são vários fatores, sendo que esses são os principais. Ter cásium é uma coisa que incomoda muitas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes ele está associado ao mau hálito. Às vezes até gera um mau hálito, mas a pessoa ela fica tão neurada com aquilo que ela pensa que o mau hálito é muito mais importante do que realmente é. Claro que qualquer tipo, qualquer quantidade de mau hálito incomoda muito, né? Então é legal que a pessoa converse com um familiar, com alguém de confiança e pergunte se realmente está gerando mau hálito. Isso acaba gerando, muitas vezes, pessoal, um isolamento dessa pessoa. A pessoa deixa de frequentar ambientes que ela frequentava, ela não tem coragem mais de conversar perto do marido, do filho, com medo de eliminar o cásium. A relação com o namorado ou com o marido pode ser prejudicada porque tem medo de beijar e soltar o cásium. Imagina que constrangedor se acontece isso. E essas pessoas perdem, por exemplo, a segurança quando trabalham com palestras, com aulas, porque tem medo de, no meio de uma aula, uma palestra, eliminar o cásium. Então, isso traz muitos transtornos, principalmente sociais e emocionais para esses pacientes. Então, beleza. O paciente tem caso com frequência, é uma coisa que incomoda, tá? E aí a gente vai pensar em como a gente pode evitar. Primeiro, como a gente já falou, desidratação ajuda, né? Então, vamos manter sempre uma boa hidratação, beber pelo menos aqueles 2 litros de água por dia que a gente sempre recomenda. Além disso, uma boa higienização da cavidade oral. Se for para usar um antisséptico bucal que não seja alcoólico, como a gente já falou, investigar algumas doenças de base, caso tudo isso tenha sido feito
e ainda assim não está resolvendo, tá? É o primeiro passo que a gente vai tomar. E em alguns poucos casos, quando o caso realmente é mais complexo, gera constrangimento, o paciente não aguenta mais aquela situação, tem gerado dor para o paciente, porque sim, o caso pode dar dor, tá? E aí a partir dali cutuca, né? E acaba machucando as amígdalas. E por falar em cutucar, vamos evitar ao máximo tentar manipular a região. Por quê? As amígdalas são órgãos extremamente vascularizados. Se você tenta manipular para tirar um caso ali e você realmente machuca a amígdala, você pode gerar uma hemorragia, muitas vezes de grande volume, e ter que parar no hospital para poder ir para o bloco cirúrgico para conter aquele sangramento. É uma região que não vale a pena. No consultório do otorrino, quando a gente vê que o caso está bem na beiradinha, está incomodando muito o paciente, a gente consegue muitas vezes ir com cotonete e tentar ajudar tirando, tá? Mas o otorrino está acostumado a manipular a região, o otorrino sabe como usar o instrumento em volta ali sem machucar o paciente, e o mais importante, o otorrino está visualizando bem onde ele está mexendo. Porque mexendo no espelho, muitas vezes, a gente está indo no escuro, né? Tentando alcançar a região e acaba aumentando a chance de traumas. Então vamos evitar, tá? Pessoal, outra coisa importante. Se você for na farmácia e alguém falar que existe um remédio que vai resolver de uma vez por todas o caso, você está sendo enganado. Infelizmente, não existe nenhum remédio específico que resolva o caso, pelo menos não há comprovação científica real de que exista um medicamento que vai eliminar. A única forma realmente de eliminar por completo os casos é por meio da cirurgia, que é a cirurgia de amigdalectomia, que nada mais é do que a retirada das duas amígdalas. Ora, se eu tiro as amígdalas, eu não tenho mais as criptas nas amígdalas. Então, consequentemente, não vai formar casos. Então, é a única forma definitiva de eliminá-los. Todo mundo que tem caso vai ter que fazer a cirurgia? Claro que não. Aí vai depender do bom senso, de uma boa avaliação com o otorrino e verificar se há outras medidas que você ainda pode tentar para evitar a cirurgia. Principalmente em adultos, a cirurgia de amigdalectomia, ela causa muita dor, desconforto no pós-operatório, então a gente tem que realmente avaliar se vale ou não a pena fazer a cirurgia. Então, se você tem caso, se você tem isso de repetição, uma coisa que te incomoda, procure o seu otorrino para que ele te ajude a avaliar qual é o melhor tratamento, qual é a melhor solução para você, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que as informações tenham sido úteis e que vocês fiquem um pouco mais calmos e entendam que realmente é o caso. Então, se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, será um prazer ajudá-los e eu encontro vocês no próximo vídeo. Grande abraço e até mais!